este tema e um assunto que nos ocupa há já alguns anos. Eu hoje tenho que vos confessar que a apresentação que aqui tenho é um pouco um conjunto de slides que eu já apresentei o ano passado, precisamente sobre este tema. E filo um pouco de forma propositada, precisamente também para provocar aqui alguma discussão sobre a forma, na nossa entender, um pouco até lenta demais, como o tema tem evoluído nos últimos tempos. Nós, no ano passado, tivemos uma apresentação no técnico, onde também abordámos isto, e nas últimas semanas, quando estávamos a discutir internamente o que é que haveríamos de apresentar aqui hoje, acabámos por concluir que o que apresentámos o ano passado é precisamente a nossa visão hoje em dia. Okay? Portanto, nós, no início, falámos um pouco em algumas datas, o ano 2002, o ano 2008. A verdade é que estamos em 2016 e, na nossa perspectiva, algumas coisas foram feitas, mas não da forma como deviam ter sido feitas. E queria abordar também convosco um bocadinho os nossos desafios que temos endereçado na Vodafone e nos operadores. Penso que alguma parte também será comum aos meus colegas de painel sobre este assunto. Devo-vos dizer que na Vodafone nós começamos de uma forma mais séria a tentar endereçar os principais desafios que temos na introdução desta tecnologia. Eu diria que por volta de 2006, portanto, há mais de 10 anos, ou há quase 10 anos, e temos feito de uma forma, primeiro, a tentar abordar as questões técnicas, como sempre, né, quando introduzimos uma nova tecnologia, depois questões também associadas e desafios associados a questões de orçamento e de budget e de investimento que temos de fazer na rede para suportar a tecnologia, e temos-nos deparado com uma grande questão e um grande desafio que continuamos a tentar, de alguma forma, desafiar e trabalhar também nesta área, que é para nós o principal desafio, que também já foi um pouco aqui aflorado na parte inicial da manhã. Só para vos dar uma ideia do que para nós tem sido o nosso caminho do ponto de vista técnico na preparação da introdução da tecnologia. De manhã falou-se um bocadinho sobre a questão do acesso fixo. É sem dúvida um aspecto relevante para nós, a questão do fixo. Como todos nós sabemos, o nosso mercado é um mercado muito convergente, até dos mais convergentes na Europa, se não no mundo, e uma preocupação para nós é dotar não apenas a questão do acesso fixo ou residencial, mas também o acesso móvel. E é o acesso móvel que nos tem também consumido muitos endereços, mais até do que o acesso fixo, e um crescimento exponencial nesta área. Portanto, nós temos vindo a trabalhar com os diversos fabricantes para dotar os nossos equipamentos, independentemente de ser um acesso móvel ou um acesso fixo, de capacidade IPv6. Okay? Nós, hoje em dia, a nossa área fixa terá uma percentagem mais significativa do suporte IPv6, porque é mais fácil, porque o número de fabricantes com que trabalhamos é mais reduzido. Mas, do ponto de vista móvel, iniciámos há cerca de 6 ou 7 anos também um trabalho conjunto com a parte dos fabricantes para, precisamente, termos dual stack, stacks de IPv6, dual stack nos equipamentos móveis e o suporte, seja no iOS, seja no Android, seja nos diversos sistemas operativos que temos nos equipamentos móveis. Fomos também dotando a nossa infraestrutura, quer do ponto de vista de acesso, quer do ponto de vista central, e aqui é um trabalho mais fácil de fazer, porque o número de fabricantes é mais reduzido e nós conseguimos trabalhar com os nossos principais parceiros para dotar as nossas redes de interligação, de acesso e de core do suporte IPv6. E, como eu disse, nós há cerca de 10 anos começamos a fazer este trabalho. Okay? E chegamos à data de hoje e temos, isto também já foi público, capacidade para suportar IPv6. Okay? Temos não só do ponto de vista da rede, mas também temos do ponto de vista dos sistemas que suportam a operação da rede. Okay? Portanto, a introdução de IPv6 não basta colocar os terminais, a rede, a suportar a tecnologia. É preciso também fazer algum trabalho de casa, onde construirmos um certo mindset das nossas equipas que fazem o suporte, das nossas equipas de IT, das nossas equipas que fazem e a própria construção de serviços internos, onde nós usamos parte do V4 para suportar esses mesmos serviços. Portanto, temos também que criar um mindset interno para que a tecnologia consiga ser introduzida. Isso também tem sido feito e, novamente, estamos numa fase em que esse caminho já foi construído. E há aqui um aspecto que também eu queria reforçar, que nós não temos falado muito sobre isto, que tem a ver com os requisitos legais e a forma como as próprias entidades policiais e por aí fora estão aptas ou não para suportar a introdução de IPv6. Nós temos falado em diversos aspectos, noutros fóruns e inclusive hoje de manhã, sobre vários dos aspectos que eu referi aqui,
mas acho que também não temos falado muito sobre se as nossas forças policiais têm capacidade para suportar ou para começar a suportar a questão do IPv6. Porque nós não podemos também ter um serviço que seja disponível em IPv6 e depois haver uma barreira do ponto de vista legal ou do ponto de vista da Polícia Judiciária, por exemplo, que não suporta o IPv6. Isso é um aspecto que também queria lançar aqui para a discussão, porque acho que também é uma variável que tem que ser equacionada e que de alguma forma tem que ser clarificada. Okay? Portanto, do ponto de vista do operador, e apesar de todas estas alterações serem significativas, inclusive alterações do ponto de vista da rede, o lançamento do IPv6 ou a disponibilização do IPv6 por parte dos operadores é algo que se tem vindo a fazer já há vários anos. Okay? No entanto, e pelo facto de todas estas alterações terem um impacto, não só técnico, mas também um impacto em termos de investimento e em termos de orçamento que nós temos que fazer, não é? Portanto, todas estas alterações não as conseguimos fazer de um dia para o outro sem investimento. Temos adotado também tecnologias que já foram referidas, como a CGNAT. Isto é um bocadinho tapar o sol com a peneira, não é? Que nós costumamos dizer, porque efetivamente conseguimos esconder de alguma forma o facto de não termos V4, mas temos outras questões. De manhã falava um bocadinho sobre a questão, novamente, dos requisitos legais e da polícia. Não é? O facto de nós estamos a fazer o deployment de V4, de CGNAT em V4. O facto é que, do ponto de vista do utilizador, este tipo de tecnologias também traz desvantagens. Isto é, nós podemos ter questões de performance ou de capacidade ou da forma como as aplicações são construídas que podem não funcionar pelo facto de nós estamos a fazer NAT. Okay? Portanto, isto é um aspecto que, em última instância, se nós não avançarmos com o deployment de V6, podemos estar a bater novamente ou a ter um impacto no cliente, porque estamos a fazer V4 só para comatar um bocadinho a inexistência de endereços. Okay? Portanto, isto aqui é um aspecto que eu também queria realçar, que do ponto de vista de investimento, nós podemos olhar para as duas faces da moeda e ver que, ok, eu não vou fazer já o investimento em V6 porque posso pôr NAT e continuar a usar V4, mas a médio e longo prazo vou ter que fazer investimento substancial, quer do ponto de vista da capacidade, quer do ponto de vista de plataformas, para conseguir continuar a fazer o serviço. Portanto, sem dúvida que o CGNAT não é uma solução de longo prazo, nem vai minimizar o investimento que temos que fazer do ponto de vista da rede. Okay? Isto acho que este slide aqui é um bocadinho, acho que é já conhecido de todos nós, não é? Portanto, se o NAT não é uma solução, se os endereços V4 já estão a desaparecer, efetivamente só podemos ir para V6. E há pouco falava o colega que estava a partir de França a dizer que via a questão do V6 como não tendo um benefício imediato ou de curto prazo. A verdade é um bocado esta, mas nós temos que olhar sempre um bocadinho mais para a frente, não é? Como é óbvio. E, efetivamente, estarmos a atrasar constantemente a introdução do V6 vai-nos trazer problemas do futuro. E a nossa perspectiva, e é aqui que eu também queria, se calhar pegando um bocadinho no que disse na nota introdutória da sessão, quando falava da questão do mercado e da coordenação do mercado, e deixar, às vezes, a própria Anacom deixar um bocadinho o mercado funcionar, o que nós temos notado é que aquilo que é da nossa responsabilidade em termos de mercado, seja fazer a orientação do ponto de vista dos fabricantes, seja preparar as nossas redes para suportar a versão do protocolo, nós temos feito esse papel, portanto, nós, operadores, e falo no caso concreto da Vodafone, como é óbvio, mas penso que esta orientação é comum aos vários operadores. Temos trabalhado em todas estas áreas, mas o que nós notamos, e também acho que foi reforçado um bocadinho na apresentação anterior, é uma falta de coordenação. É uma falta de coordenação num aspecto que para nós é difícil, tem a ver com o conteúdo. Okay? Nós podemos coordenar com os nossos parceiros, podemos coordenar com os nossos fornecedores, podemos coordenar com quem nos desenvolve aplicações, mas nós não conseguimos chegar, a maior parte dos casos, à última parte, que é a parte do conteúdo. E aqui, permita-me um pouco o desafio, acho que, do ponto de vista da regulação, nós temos que ter um papel mais ativo para conseguir criar as condições que, neste momento, nos estão a faltar. E reparem, como eu disse no início da minha apresentação, eu falei disto exatamente o que está aqui o ano passado. E apesar de nós termos visto números no início em que
os acessos de V6 têm crescido, temos já números de cerca de 20 e tal % de acesso V6. A verdade é que, do ponto de vista de conteúdos, ainda falta muita coisa. E não podemos ser apenas os operadores a tentar forçar que sejam os fornecedores de conteúdos a criar os conteúdos em V6. Portanto, e esta seria um bocadinho a mensagem que eu queria lançar, também como teaser para a discussão, porque efetivamente o que nós achamos e continuamos a ver é este bocadinho que falta aqui. Ok? Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Eu preferia agora dar a palavra aos outros dois operadores e depois, no fim, julgo que há matéria para alguma discussão. Então, se calhar, seguindo a mesma ordem da mesa, isso é só... Então, muito bom dia a todos. Estão-me a ouvir? Sim. Bom dia a todos. Antes de mais, agradecer ao professor João Confraria e à Com pelo convite que interessaram aqui a nós, e é com todo o gosto que estamos aqui, e eu pessoalmente é sempre um prazer partilhar o que andamos a fazer nos vários temas que a Anacom nos tem solicitado. Eu basicamente parti aqui a apresentação em 4 blocos. Uma primeira fase, em termos do IPv4, temos falado aqui muito do IPv4 e mostrar-vos aqui um bocadinho um estudo que nós fizemos logo a seguir à fusão. Como compreendem, nós juntámos aqui 2 realidades e sendo que havia preocupações nos 2 lados, mas obviamente quando a fusão acontece, tivemos que, entre aspas, definir uma estratégia nova, digamos assim, daí para a frente, e portanto fizemos aqui um plano estratégico a 5 anos, e obviamente aqui tivemos aqui uma preocupação deste IPv4 até quando é que conseguiríamos viver com ele. Depois, do ponto de vista aqui do IPv6, 3 blocos, onde estamos, as motivações para o fazer e os desafios. Acho que durante aqui a manhã já fomos passando por eles, mas de qualquer das formas aproveito aqui também para mostrar aqui do lado a nós o que é que são as nossas preocupações. Só dando aqui uma nota aqui, já falámos aqui do Carrier Grade NAT, nós fizemos uma projeção em que basicamente partimos as nossas necessidades de consumo de endereçamento entre o residencial, o móvel, o machine-to-machine, o empresarial fixo e a fone. E se vocês olharem ali para o gráfico que está ao meu lado direito, e assumindo que aquela barra preta seria a capacidade máxima em termos de endereçamento, digamos que a nós, ali em 2015, iria ficar sem endereçamento IPv4 disponível. Obviamente, nós aqui, também fruto da juventude da empresa, tivemos aqui a discussão do que é que fazer. Como é que nós iríamos viver daqui para a frente, e aqui, obviamente, tomámos a decisão de eventualmente usar uma solução de Carrier Grade NAT, que já aqui foi muito falada, e onde é que iríamos colocar. E, portanto, ali a decisão foi um bocadinho de colocá-la na parte do serviço que nós encontramos que fosse menos crítica. E, neste caso, decidimos usá-la na componente da Fone, porque nós, na parceria que temos com a Fone, em todos os gateways, inicialmente era atribuído um endereço IPv4 público, e depois, obviamente, com esta falta de endereçamento, acabámos por decidir que seria aqui. E com isto, ganhámos aqui um bocadinho de tempo, ou seja, o que estamos aqui a dizer é que temos aqui 4 anos para resolver o problema. Sendo que, neste período de tempo, isto é uma projeção, obviamente nós temos aqui 2 drivers grandes. Um é a componente do machine-to-machine, que é claramente aqui um driver forte de crescimento, e também a componente que nós vemos à data de hoje na parte do empresarial. Ou seja, no empresarial nós vemos uma grande apetência pelas empresas em nos pedirem IPv6. Isto também porque a maioria das empresas à data de hoje já têm equipamentos terminais que suportam
que são duais e, portanto, e pedem-nos preferencialmente para que as soluções assentem em IPv6. Mas pronto, para fazer o ponto, isto não é uma coisa que vai acabar já, e portanto aqui os profetas da desgraça, que em 2008 iríamos deixar de ter IPv4 e depois 12, isto é uma coisa que ainda dura um bocadinho, sendo que só estamos aqui a comprar tempo, porque claramente é um tema que temos que endereçar e estamos todos a trabalhar nesse sentido, e portanto no caso da nós temos aqui esta janela temporal para o fazer, sendo que a nossa preocupação é tentar fazê-lo o mais cedo possível, porque isto é uma projeção, e se a projeção fica furada e se a coisa cresce mais depressa do que nós estamos à espera, podemos incorrer aqui numa situação em que não queremos. Depois aqui, em termos de IPv6, eu também fui buscar aqui alguns charts. Eu, por acaso, usei aqui os dados da Cisco. A Cisco tem o que eles chamam o Six Lab, basicamente, que é o laboratório que eles têm de referência, onde fazem o acompanhamento e o seguimento de todos estes temas do IPv6. E ali do meu lado direito, nós tínhamos tirado uma fotografia ali no último quarto de 2014, em que eles basicamente, a Cisco aqui faz o cálculo de um índice de taxa de implementação do IPv6, e eles têm vários critérios que utilizam o número de prefixos anunciados, os AS que usam IPv6, o conteúdo da IPv6 e o número de utilizadores. Portanto, eles misturam estas variáveis todas e nós ali, em Q4 de 2014, nós estávamos ali, este índice dava 26%, portanto 26% em 100, e a taxa de utilização era 3,8%. Eu ontem, ou há 2 dias, fui tirar a mesma fotografia e se nós virmos, este mesmo índice, à data de hoje, em Portugal, já são 48%, e os ditos 22%, 23% temos vindo a falar. Portanto, isto é outra maneira de ir, portanto, o Google mede, a Akamai mede, a Lamlight mede, aqui a Cisco também o mede. Eu acho que este índice que eles calculam parece-me bastante acertado, porque é bastante complexo, porque eles misturam aqui uma série de variáveis, e, portanto, acho que nos dá aqui uma realidade. E, portanto, isto para dizer o quê? Que, apesar de tudo, eu acho que mesmo assim nós, em termos de IPv6, temos andado relativamente depressa. E se agora olharmos aqui para a fotografia que temos hoje, acho que não ficamos nada envergonhados, porque há países bem piores que nós, aqui na Europa. Eu, por acaso, não pus aqui a parte dos Estados Unidos e Ásia, da América do Norte e da Ásia, mas basicamente é isto. Depois, em termos de conteúdos, é também possível ir buscar uma parte mais específica de conteúdos e, neste cálculo, com base nas páginas, obviamente, que eles estão a medir, nós aqui aparecemos como 53% das nossas páginas web já poderem ser acedidas a partir de IPv6. Uma nota aqui relevante, e corroborando aquilo que o Sr. Secretário de Estado disse, uma das coisas que nós vemos é que cada vez mais em concursos públicos são-nos pedidos soluções em IPv6 e também aqui, obviamente, vê-se que, como o engenheiro Mário de Almeida mostrou de manhã, as finanças aparecem como um dos sites em que nós em que está já disponível em IPv6. Depois, só para vos dar aqui uma ideia, mas o Vítor já falou nisto, isto quando nós, como operador, temos trabalho de casa a fazer e garantir que as nossas plataformas e equipamentos terminais têm que suportar IPv6, nós temos ali uma panóplia bastante alargada de equipamentos que eu tenho que fazer. Por exemplo, se nós olharmos para a rede fixa, e sendo a nós um operador de cabo e FTTH, nós temos que, obviamente, garantir que, no caso dos CMTS, que é o equipamento terminal, onde entre aspas, ficam pendurados os nossos home gateways, e do lado do FTTH, os OLTs, obviamente, nós temos que garantir que estes equipamentos, neste caso, a nossa estratégia tem sido apostar em dual stack, portanto, eles suportam endereçamento V4 e V6. Por exemplo, na componente Policy Servers, exatamente a mesma coisa, sejam nas plataformas de gestão de tráfego, sejam, por exemplo, nos BNGs para toda a definição de qualidade de serviço no FTTH, também são dual stack. Onde é que a coisa aqui é um bocadinho mais complicada? A coisa aqui é um bocadinho mais complicada quando nós chegamos aqui aos terminais, nomeadamente às home gateways. Se calhar a Vodafone não tem um problema tão grande, porque começar o serviço fixo há menos tempo e, portanto, tem a possibilidade de fazer a aquisição de equipamentos que já eles per si são dual stack. No caso de nós temos um legacy que vem ainda da antiga zona e, portanto, em que os equipamentos não vêm nativamente com uma dual stack e, portanto, isso obriga-nos a um esforço adicional de ter que fazer esse desenvolvimento e estas coisas de mexer em software de CPEs
À partida parecem daquelas coisas relativamente simples quando são colocadas, mas tem sempre aqui alguns cuidados adicionais e, portanto, é um esforço que nós estamos agora a fazer, porque nós temos neste ano, previsto já começar a fazer migração e implementação nos nossos home gateways mais legacies de um dual stack IPv6. Na parte do móvel, eu diria que é um bocadinho mais simples no sentido em que a peça que nós temos que garantir que é dual stack é o EPC, portanto o Evolve Packet Core, basicamente a plataforma que gera toda a componente de dados da rede. Isto porquê? Porque a parte de acesso, ou seja, leiam-se os Node Bs e os Inode Bs, eles per si não é crítico porque esse tráfego é todo encapsulado em IPv4 e, portanto, acaba por ser quase transparente e aquilo que vai no mobile backhauling é irrelevante e, portanto, depois aqui o importante é a capacidade do EPC fazer o desencapsulamento desse tráfego e entregá-lo aos bordas para sair para a net. A parte crítica vem efetivamente com a parte de terminais. Por exemplo, quando nós falamos em machine to machine, e nós temos visto isso hoje, que é, por exemplo, se nós pensarmos, e temos tido alguns POCs com alguns clientes que nos pedem para começarmos a pensar em coisas como IoT, contadores e coisas do género, quando nós vamos ver o contador em si, por exemplo, se estivermos a falar das águas ou da EDP, o contador, que é uma coisa relativamente recente, tem lá um slotzinho para nós pormos um chip, ele próprio ainda não é IPv6. Portanto, e estamos a falar em 2016. E estamos a falar de fornecedores de contadores que supostamente deveriam ter esta preocupação. E, portanto, só para vocês terem uma ideia da contabilidade que nós fizemos no parque machine to machine que nós temos na rede, nós estimamos que seja apenas 20% sejam IPv6 ready. Só para termos aqui uma noção. Depois, quando passamos aqui à parte dos terminais, smartphones, aqui a coisa ainda é um bocadinho pior, porque à data de hoje, se nós pensarmos, terminais mesmo dual stack, só equipamentos de high-end, ou seja, se nós formos falar nos iPhones, sim, eles são dual stack, eles têm suporte os dois endereçamentos. Alguns topos de gama da Samsung, isso também suportam, mas depois o resto da gama cá para baixo ainda vem com IPv4. E, portanto, isto quer dizer que, e como o Vítor dizia, isto é um puzzle completo, não é? Já não pode só estarmos todos preocupados em garantir que o nosso core e as nossas plataformas suportam IPv6, mas depois se os terminais não suportam e se não temos conteúdos, aqui o ecossistema não funciona. E, portanto, isto tem que ser um esforço conjunto a vários níveis. A parte que eu diria mais fácil e que foi das primeiras a ser endereçada foi a componente de backbone e dos peers, quer internacionais, quer nacionais, e as CDNs que nós usamos, portanto, elas também já são compliantes. Aliás, nós, ainda na altura, a antiga Zone, no IPv6 Day, no dia 6 de junho de 2012, participou e, portanto, nós podemos demonstrar que, tendo CPEs IPv6, saímos para a internet e acedíamos a sites em IPv6, portanto, isso ficou demonstrado. Depois o empresarial é aqui um tema à parte, mas à data de hoje nós também suportamos a parte de saída de serviços de internet e VPNs, também já suportamos em IPv6, até porque é uma procura, se calhar a maior necessidade de negócio tem acontecido aqui, sendo para o cliente é completamente irrelevante, não é por isso que as soluções ficam mais baratas, entre aspas, do lado do cliente, mas é um pedido que temos tido, se calhar é uma questão de conforto, as empresas acharem que ficam prontas e fazem bem. Depois, qual é que eu acho que é verdadeiramente a motivação? Porque, como falámos, ainda há bocadinho o colega francês dizia, estas coisas normalmente são mais depressa, são mais devagar, se há dinheiro. E nós, do lado dos operadores, sentimos que temos que fazer isto tudo, porque é um recurso que vai acabar e, portanto, não temos alternativa, mas do ponto de vista de dinheiro e lógica de negócio, não há, assim, aqui uma motivação, assim, muito motivacional. E, portanto, a malta vai fazendo, vamos todos fazendo, vamos garantindo que temos que fazer, mas eu diria que se houvesse mais dinheiro em cima da mesa, se calhar a coisa teria sido um bocadinho mais depressa. Mas isto para dizer o quê? De qualquer das formas, eu convidava-vos, e vale a pena, a Cisco novamente aqui tem uma iniciativa que eles classificaram de Internet of Everything. Portanto, já não estão no Internet of Things, já estão no Internet of Everything, em que basicamente passa por ligar tudo o que é possível ser ligado e que isto já pode contribuir efetivamente para a economia. Por exemplo, um dos use cases que eles têm lá muito engraçado é, por exemplo,
Uma coisa é eu ter o connected car, não é? Eu poder ter os carros ligados uns aos outros, vai ser simpático, porque se calhar do ponto de vista de segurança a coisa vai ser, vamos aumentar os níveis de segurança, porque a partir do momento em que os carros falam uns com os outros e se vê, eles se calhar conseguem travar se o parceiro da frente travar de repente, e portanto há aqui uma série de coisas que se podem fazer. Mas mais do que isso, pode ser, por exemplo, a partir do momento em que eu tenho o connected car, ele pode falar com semáforos, pode falar com o carro e pode, aí sim, por exemplo, tomar uma decisão que é qual é o caminho mais otimizado. E aí estamos a falar de ganhos reais, porque podemos nos deslocar de uma forma muito mais eficiente, mais rápida e com isso baixar consumos. Portanto, eu acho que vale a pena ver, se forem ao site e colocar a Internet of Things, of Everything, vão ver que vão dar para este vídeo em que eles explicam lá bem como é que depois pode haver negócio e como é que isto pode ser construído e este ecossistema poderá levar a ganhos reais na economia. Mas só para fazer o ponto, eu acho que o grande driver disto é novamente um driver de consumo, de endereçamento, porque para mim, se calhar ainda inabilidade nossa, mas nós ainda não conseguimos fazer as contas para perceber que o IPv6 per si traz ganhos de eficiência, até bem pelo contrário, neste caso, porque nós à data de hoje, para todos os efeitos, vamos ter que manter duas redes. Os operadores vão ter que manter duas redes, vão ter que manter uma rede IPv4 e uma IPv6. Isso é incontornável. E, por outro lado, enquanto isto acontece, vamos ter discussões como é que é, por exemplo, o modelo de licenciamento. Porque se eu tenho um device que recebe um endereço IPv4 e IPv6, o meu fornecedor do DHCP, por exemplo, se calhar vai querer receber pelos dois endereços. Se eu vou ter duas sessões no meu BNG, o meu licenciamento do BNG, se calhar eu vou ter que pagar duas sessões. Portanto, isto tem aqui algumas questões que nós temos estado a endereçar com os fornecedores, mas não é evidente que isto pode haver outros ganhos, mas há aqui também alguns custos. E, portanto, quando se fala ali que a gente põe IPv6, isto é tudo uma maravilha e vamos reduzir custos, acho que temos de ter aqui alguma cautela com isso, porque pode não ser necessariamente. Mas voltando aqui ao ponto, eu acho que aqui o driver grande vai ser realmente tudo o que seja passível de vir a ser conectado e, portanto, e aí será realmente o boom e aí não haverá IPv4 que chegue nem por perto. Depois só aqui um conjunto de notas que eu acho que é aquilo que é realmente aqui um push para a introdução do IPv6 e aqui alguns desafios. Obviamente já falou, e o Vítor já comentou, e já várias pessoas comentaram aqui hoje de manhã, que é claramente tem que haver aqui um push ao nível dos conteúdos. Cada vez mais tem que haver conteúdos ao nível do IPv6 disponíveis e não podemos passar a vergonha de termos o 0 a 0 a ir para a França. Acho que isso não pode acontecer. Acho que é um site português, são conteúdos portugueses, acho que não faz sentido estar alojado em França só porque queriam IPv6 e não tiveram cá. Depois, também a nota que eu já dei, portanto, na parte dos equipamentos terminais, isto é um tema que para nós é crítico, aqueles que não foram desenhados para suporte de IPv6 é um desafio adicional, porque exige uma integração e uma alteração. Depois há aqui uma coisa que não se fala muito, aliás, aqui o colega francês já abordou isso, que é nós vamos ter que formar as equipas, e claramente as equipas cresceram e foram desenhando as redes com o mindset IPv4, e é preciso fazer aqui um processo de reaprendizagem e introduzimos aqui alguma aprendizagem na parte do IPv6. Do ponto de vista depois de processos e atendimento ao cliente igual, portanto, os nossos atendimentos ao cliente maioritariamente estão vocacionados para IPv4 e será necessário também fazer essa aprendizagem. Depois, na parte regulatória, e também já foi aqui tocado, as próprias entidades que fazem interseção de tráfego também vão ter que fazer este caminho, ou seja, eles vão ter que ter plataformas capazes de, quando nos é solicitado um pedido de interseção legal, de poder receber aquele tráfego, quando o operador faz o mirror do tráfego para a interseção, em formato IPv6. Eu, à data das conversas que temos tido, por exemplo, ali com a PJ, não vejo, eles estão preocupados, mas é só preocupados. Porque, aliás, e não sei como é que aqui os meus colegas de painel, mas nós, pedidos de interseção IPv6, que eu tenha conhecimento, acho que até agora ainda não recebemos. Se calhar é mais gente séria, a malta é mais séria no IPv6 e se calhar temos gente mais séria no IPv6. Mas pronto, nós não temos recebido e, portanto e depois o ponto que já tinha feito na parte das plataformas. Só tecnicamente e para acabar, portanto, o que nós acreditamos é que do ponto de vista técnico teremos que ter dual stack, isso é incontornável. Depois, há aqui uma questão e há aqui um ponto também relevante, claramente a Apple está a fazer o push
no desenvolvimento de aplicações para IPv6. Isto vai colocar aqui um desafio aos operadores, que é a partir do momento em que nós tenhamos na rede aplicações ou terminais que só falam IPv6, nós vamos ter que garantir que esses terminais podem continuar a chegar a conteúdo que ainda só esteja em IPv4. E, portanto, vamos ter que ter seguramente na rede de plataformas que façam NAT 6.4 e DNS 6.4 para garantir que esses, porque isto não vai. Nós gostaríamos muito de repente desligar o IPv4, mas isso não vai acontecer e vamos continuar a ter, ainda durante algum tempo, conteúdo em IPv4 só. E pronto, basicamente era isto. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Eu, antes de dar a palavra ao Engenheiro Luís Alveirinho, queria só clarificar uma coisa. O Sr. Engenheiro falou na parte regulatória, disse da parte regulatória as entidades que fazem interseção de tráfego. Queria só deixar claro que da parte regulatória ninguém faz interseção de tráfego. Não. Você estava a usar a expressão regulatório naquele sentido genérico em que o próprio polícia façanhudo e com caspa no bigode é regulador. Eu referia-me ao polícia rechonchudo de bigode. Mas nós não estamos nesse mercado. Não. Sr. Engenheiro? Bom dia. Isto funciona? Acho que sim. Antes de mais, obrigado pelo convite. É sempre um prazer para nós, PT, aceder aqui a estes desafios da ANACOM. Dar aqui também um bocadinho a perspectiva, não é muito diferente daquilo que nós ouvimos até agora. Eu ainda há bocadinho lá fora, antes de começar a sessão, brincava um bocadinho, dizendo que o IPv4 provavelmente neste momento é qualquer coisa parecido com o 4K, que toda a gente ouviu falar. As televisões são 4K, as boxes também permitem 4K, as redes também permitem 4K, as plataformas de televisão também, que os operadores têm, também permitem 4K. Há poucos conteúdos em 4K. E aqueles que às vezes aparecem em 4K a gente empata 0-0, mas não faz mal. Esperemos é que isto não se transforme um bocadinho no negócio do 3D, da televisão 3D, que tão depressa apareceu quanto desapareceu. E portanto isto vamos lá ver se a gente consegue dar um puxo grande a isto. Um bocadinho a nossa perspectiva enquanto PT. Necessariamente, a abordagem que nós tivemos aqui à questão do IPv4 e do IPv6 não é diferente dos outros operadores. Nós temos claramente dois drivers fundamentais para aquilo que foi a nossa abordagem, que começou também alguns em 2008, quando criámos um grupo interno para trabalhar e fazer a transformação da rede. Obviamente que o primeiro driver tem a ver com a questão da exaustão do IPv4. É óbvio que algumas tendências mais alarmistas de exaustão do espaço de endereçamento, pelo menos até hoje, ainda não se concretizaram, pelo menos com a força com que se anunciava na altura. E necessariamente houve aqui um problema também de garantir a evolução tecnológica e a adaptação das redes para este novo contexto. Dar uma mensagem também um pouco parecida com aquela que o Pascoal deu anteriormente, que é óbvio que para nós operadores isto não tem assim um business case assim fantástico, ok? E portanto, quando não há um business case fantástico, a gente tenta retardar o mais possível os investimentos que temos que fazer. Mas necessariamente naquilo que foi o caso, e é o caso da PT, para vos dizer e para vos descansar, que as redes da PT, de um ponto de vista genérico, estão preparadas e adaptadas para IPv6. Também participámos em todas aquelas iniciativas de IPv6 Day e tudo isso, e fomos genericamente um dos grandes promotores disso. Aliás, demos à sociedade o Mário de Almeida, que foi o nosso project leader do IPv6 dentro da empresa. E, portanto, o entusiasmo que vocês veem o Mário nestas sessões e nestes contextos era o entusiasmo que ele tinha dentro da organização e muito nos mobilizou a levar isto para a frente. Nós tivemos um plano de atuação, como eu disse, que foi programático, genericamente, desde 2006, 2007, e, portanto, esse programa, basicamente, tinha como objetivo fundamental, ou teve como objetivo fundamental, preparar a organização do ponto de vista de recursos, do ponto de vista de sistemas e do ponto de vista de infraestruturas,
sendo não só as infraestruturas de telecomunicações, rede, mas também de IT, preparadas para suportar IPv6, e necessariamente implementámos em 2 fases consecutivas os mecanismos de dual stack na rede e mecanismos de NAT. Nós não fazemos NAT na rede fixa, nós fazemos NAT na rede móvel, onde a limitação do espaço de endereçamento, até pelo próprio crescimento do número de utilizadores de internet, tem sido galopante e onde já estamos a aplicar mecanismos de NAT na rede. Como os meus colegas disseram antes, isto é qualquer coisa que é transversal, portanto nós temos que ir desde o equipamento terminal até ao extremo das nossas redes, naquilo que é a nossa responsabilidade. Há alguns conteúdos que também são da nossa responsabilidade, no caso da PT, o SAP está preparado para IPv6, se vocês forem lá, levam com um endereçamento, com o endereço IPv6, mas necessariamente há muita coisa que está para fora disso, em termos de adaptação e em termos de preparação das redes. Portanto, não vou repetir aquilo que eles já disseram antes, vou chamar aqui basicamente a atenção para 2 aspectos que estão no canto inferior direito e no canto inferior esquerdo do slide, que basicamente é o seguinte: hoje em dia na rede da PT, mais de 90% dos equipamentos terminais suportam IPv6. Nós já atribuímos, julgo, desde 2012, algum colega meu que estava cá, porque eu na altura estava no Brasil, poderá corrigir-me, nós já desde 2012 que atribuímos duplo endereço IPv4 e IPv6 aos utilizadores de acesso à internet na PT. Mais de 90% dos equipamentos terminais estão preparados para isso, menos de 10% só suportam IPv4. É um processo progressivo que nós temos vindo a adotar em termos de instalação de novos clientes e substituição de equipamento terminal com avaria, em que os que já colocamos novos já são todos em IPv6 ready. Aqueles que, quando substituímos, também já substituímos por equipamentos IPv6 ready, mas o que é verdade é que, do ponto de vista de tráfego, menos de 40% do tráfego nas nossas redes é IPv6 e mais de 60% do tráfego na nossa rede é IPv4. Portanto, isto quer dizer que o bottleneck não está... Começa a ser evidente que o bottleneck não está nos equipamentos terminais, neste caso na componente do fixo, e também, obviamente, que o volume de tráfego sendo maior, maioritariamente a IPv4, quer dizer que o gargalo está noutro sítio qualquer, onde nós já falámos que tem a ver com a questão dos conteúdos. Este slide dá-vos uma perspectiva daquilo que é... Não pode tirar fotografias. Estou a brincar, tirar as fotografias à vontade, não tem problema. Mas este slide dá-vos uma perspectiva daquilo que é a situação da implementação de IPv6 na rede da PT. Portanto, nós diríamos que em termos de rede, quer no fixo, 100% IPv6 ready, com implementação de dual stack, na componente do móvel, nós estamos a terminar, e aliás já demos indicações recentemente da informação que a Anacom nos solicitou, que estamos a terminar a preparação completa da rede móvel em todas as suas componentes, todos os building blocks da rede para IPv6 e, necessariamente, como disse também há pouco, implementamos NAT 4.4 na rede, pela questão da limitação do número de endereços. Em termos de acesso, também, como eu vos disse, novos acessos totalmente dual stack, portanto IPv6 ready, ok, relativamente ao parque existente, mais de 90% dele preparado. Eu diria que é só uma questão de balancear em cada momento qual é o custo-benefício de acelerar mais ou menos substituição de parque existente. Em termos de acesso do móvel, há uma situação que é mais penalizante relativamente à componente do fixo, até porque quem conhece bem o segmento do móvel, há uma percentagem muito significativa, aliás, o Pascoal já o disse ainda há pouco, há uma percentagem muito significativa no mercado português, primeiro, de terminais que são só GSM-enabled. A maior parte de nós que estamos aqui nesta sala não temos esse tipo de noção, porque pertencemos a um extrato da população que lhe permite ter, provavelmente, a menos de 2 gerações, os telemóveis mais atualizados, mas há uma porcentagem muito grande de terminais que são só GSM-enabled, ok? E a esmagadora maioria dos terminais não são IPv6 ready.
E em termos dos serviços, globalmente, todos os serviços, nós temos preparados desde serviços a nível de cloud, serviços empresariais, portais corporativos, tudo isso, tudo genericamente IPv6 enabled already. Como o Pascoal apresentou do Cisco, a gente tinha combinado, eu apresentei aqui a informação da Akamai para vocês, enquanto estando aqui nesta sessão, poderem ficar com a informação mais rica. A Akamai publicou esta informação de maio deste ano. Cerca de 24% dos pedidos feitos às caixas da Akamai são feitas em IPv6, ok? Portanto, isto bate certo com os 20 e não sei quantos % que nós normalmente temos na cabeça. Agora deixem-me puxar aqui um bocadinho ao orgulho da Mel. Se olharmos só para os pedidos de acesso que vêm oriundos dos clientes da Mel, cerca de 64% desses pedidos são feitos em IPv6. E isto teve a ver exatamente com a estratégia de implementação de dual stack e duplo endereço IPv4 e IPv6 nos clientes residenciais. Julgo que este é o último slide, para a gente acelerar. Necessariamente há um conjunto de fatores críticos de sucesso, ok? Conteúdos, aplicações. Eu não sei se o problema dos conteúdos se resolve pondo um conversor de V6 para V4 a fazer de front-end para os conteúdos. E, portanto, a rede pode ser toda IPv6 e todos os endereços que andam na rede serem IPv6. Não sei se resolve assim, mas pode ser qualquer coisa que se faça assim. Portanto, põe-se um conversor de V6 para V4 e, portanto, mesmo que o site seja só IPv4, obviamente, eventualmente, com degradação de algumas características, isso possa acontecer, mas necessariamente há aqui o aspecto que tem a ver com a questão dos conteúdos e das aplicações. Necessariamente a preparação, mais só em termos informativos, em termos públicos, a preparação das redes não é uma coisa fácil, é uma coisa que demora tempo, depende de alinhamento com roadmaps dos nossos fornecedores, depende de um investimento que é significativo e, voltando a repetir aquilo que já foi dito antes, não há claramente um business case. Mesmo a questão dos IoTs e dos machine-to-machines, há sempre a perspectiva de nós avaliarmos se é mesmo preciso IPv6, eu não posso fazer aquilo com endereçamento privado, eu não posso fazer NAT e resolver o problema, ok? Portanto, há sempre estas questões que têm que ser tidas em consideração. Claramente, e que também, como já foi dito, o NAT, a aplicação de técnicas de NAT na rede ou nas redes, são só técnicas de mitigação, ok? Nós fazemos-lo para tentar também reutilizar ou utilizar o máximo possível os assets que já temos, para quem nós, acho que toda a gente aqui tem a noção, os endereços IP não são uma coisa que a gente vai ali pedir a quem quer que seja e eles nos dão sem a gente lhes pagar qualquer coisa. E, portanto, os endereços IP custam dinheiro, como os endereços das redes fixas e das redes móveis custam dinheiro e, portanto, o gastar mais dinheiro ou menos dinheiro em comprar endereçamento é qualquer coisa que poderia ser talvez uma ideia um bocadinho mais maluca ainda do que a outra que eu dei anteriormente, do pôr um 6.4 à frente dos servidores que são só, ou dos conteúdos que são só 4 enable. Eventualmente, quem devolvesse um conjunto de endereços IPv4 receberia de graça 1000 vezes aqueles endereços ou 1 milhão de vezes aqueles endereços, que se estaria na proporção daquilo que o endereçamento IPv4 permite versus aquilo que o endereçamento IPv6 permite. Basicamente era este um pouco aquilo que eu queria partilhar convosco, também deixando aqui algumas ideias, umas mais terrenas, outras mais lunáticas, mas como eu digo aqui neste último slide, em particular para os grandes entusiastas do IPv6, mantenhamos a calma, porque isto vai lá, quer a gente quer não. Ok, obrigadíssimo. Muito obrigado. Temos agora um pequeno período em que podemos ter algumas perguntas e respostas. Há alguém que queira fazer uma pergunta, faz favor. Meu nome é Carlos Crianças. A pergunta é dirigida a qualquer dos membros da mesa. É do domínio público que, pelo menos, um dos grandes operadores presentes na mesa já recorreu ao mercado
disponíveis no mercado. A minha pergunta vai no sentido de perceber se pensam voltar a fazê-lo, e no caso dos que não disseram ainda, se pensam, se estão a considerar essa hipótese. E depois também, quem já o fez, portanto, qual é que foi a experiência? Portanto, quais foram os problemas que, no fundo, tiveram no fundo, de estar a integrar nas suas infraestruturas em endereços públicos reciclados? Eu posso responder pela PT. A PT não comprou ainda, até hoje, espaço de endereçamento IPv4 no mercado. Admito que seja a falar do IPv4 e, portanto, até o comércio secundário de espectro, não é? Este é o... Este aqui é do IP. Nós não o fizemos, pronto, respondendo da minha parte. IPv6, comprámos IPv6 juntos já desde quase no princípio do ano, do século. Pergunta em relação ao V4. No V4 não. Seguindo aqui a ordem, no caso da nós, também não, portanto, nós não fizemos a aquisição do endereçamento IPv4. No caso da nós, também não fizemos. E respondendo à outra parte da questão, não temos planos de fazer mais aquisição de IPv4, porque, como eu disse na apresentação, a nossa estratégia visa fazer o deployment, continuar o deployment de IPv6, e portanto não temos, esperemos que tenhamos tempo até lá de conseguir acumular o crescimento necessário. Exclusão de partes, não posso dizer que não compramos, porque já estamos aqui três. Então havia alguém, portanto, a mentir. Não é? Portanto, não, mas também como referiu, acho que é domínio público. Não é? E esta questão da compra ou não de endereços tem a ver um bocadinho também com a construção do business case que foi referido pelos meus colegas anteriores. Não é? Quando nós olhamos para o espaço de endereçamento que temos e a forma como podemos evoluir o crescimento de rede e suportar esse crescimento, não é? Temos sempre que olhar para o custo-benefício do que temos onde é que devemos investir, não é? E concretamente, apesar da evolução e da preparação da rede para IPv6 ter sido já falada, não é? A questão é que ou nós continuamos a investir com o investimento que temos em soluções de CGNAT, ou então adquirimos IPs que nos permitam evitar o investimento em CGNAT, não é? E é um pouco esse balanço que temos que fazer. E certamente que a decisão que tomamos tendeu para a questão da aquisição de endereços V4, porque o business case certamente seria favorável quando comparado com as soluções que mitigam, digamos, desta forma o problema. Okay? Se vamos continuar a fazê-lo ou não, depende também da forma como a introdução do V6 vai aparecendo e também da forma como a rede vai crescendo e da própria solução de CGNAT. Nós podemos ter soluções mais baratas ou não de CGNAT que nos permitam prolongar o V4 que temos. Okay? E em relação à experiência da integração dos endereços reciclados ou problemas? Sobre isso não tenho muitos dados. O que eu posso dizer é que à data 2 não tivemos grandes questões. Há sempre questões mais ou menos que podem ter associado com o processo da aquisição e podemos também se calhar discutir um bocadinho sobre isso. Mas do ponto de vista técnico não tivemos, pelo menos que eu saiba. Muito obrigado. Eu, entretanto, faço uma pergunta intermédia à Vodafone, porque o Sr. Engenheiro, usando uma atitude que é característica deste setor desde o início da liberalização, exigiu um papel mais ativo do lado da regulação. E que papel mais ativo do lado da regulação é que, julgo que está ali a usar a expressão regulação em sentido lato, não é? Mas pode desenvolver melhor esse tema? Eu acho que quando o referi também foi um pouco, aproveitando as suas palavras do início... Não, foi depois do polícia. Sim, mas as palavras que falou hoje de manhã sobre a questão da coordenação do mercado eu acho que, no meu entender, e que também corrija-me se a minha interpretação estiver incorreta, a sua afirmação inicial foi um bocadinho continuar a deixar o mercado funcionar, isto é, os operadores têm o seu papel, os fornecedores de conteúdos e de serviços e os próprios fornecedores das estações de redes também têm o seu papel
e eles, de alguma forma, irão conseguir resolver o problema. E a minha afirmação foi um bocadinho neste sentido. Nós andamos há anos a deixar um bocadinho esta equipa, como também foi referido há pouco, funcionar, e eu acho que, se calhar, não temos na equipa todos os elementos suficientes para que, de alguma forma, consigamos ter uma solução num curto prazo de tempo. Okay? E quando eu disse isto, na questão da regulação, é se calhar também trazer um bocadinho o papel da regulação. Não tem que ser necessariamente uma questão de imposição para quem fornece os serviços, mas terá que haver alguma forma, e se calhar o colega da PT referiu a questão de, por exemplo, fomentarmos a atribuição de endereços V6 para quem liberta um V4 por aí fora, mas trabalhamos no sentido de termos soluções que, do ponto de vista dos conteúdos, tornem a migração para V6 mais apelativa. Porque, como se referiu, a questão da criação do business case, para nós, se nós, como operadores, temos que fazer um investimento, não é? Por que razão nós vamos estar a fazer um investimento que, em última instância, pode acarretar ou uma degradação de serviço para o cliente, ou inclusive um aumento do custo que o serviço tem, não é? Só porque temos que ter V6. E este aspecto, acho que nós temos que, de alguma forma, também conseguir fechar o loop no ponto de vista dos conteúdos. E o meu desafio foi um bocadinho, se calhar, ver de que forma é que também conseguimos trazer o regulador para a equipa ou para o mercado, não é? Que tem estado a trabalhar neste tema. E o que nós achamos é que, passados estes anos todos, não basta deixar o mercado e a coordenação do mercado existir ou trabalhar, porque, novamente, nós falamos sobre isto há dezenas de anos, não é? Desde 2002, 2006, 2008, qualquer que seja a data que possamos apontar para isto. E a verdade é que tem sido um processo muito lento, não é? Os fornecedores têm que fazer investimento, os fabricantes têm que fazer investimento. E porquê é que nós haveremos de fazer o investimento a curto prazo? Se calhar não é tão fácil explicar, não é? E não só mesmo internamente, porque é que nós vamos justificar a criação de infraestruturas V6 quando podemos, por exemplo, usar o NAT ou arranjamos mecanismos para termos endereços V4 que, em última instância, são mais baratos do que termos a rede para V6. Isto do ponto de vista do operador, não é? E quem desenvolve as aplicações provavelmente pode dizer, eu já tenho meus servidores em V4, porque é que eu tenho que fazer uma atualização para V4, para V6? Porque é que eu tenho que suportar desenvolvimento, inclusive eu tenho que alterar os meus procedimentos, as minhas equipas que fazem desenvolvimento para V6? Não é? Podemos ter uma visão um pouco egoísta, pode ser uma visão um pouco egoísta, mas sem dúvida que isto tem que ser um trabalho conjunto. E acho que, e achamos um bocadinho, que se calhar aqui o regulador poderá ter um papel um bocadinho mais ativo, fomentando de alguma forma que, na nossa perspectiva, a última parte do puzzle também tenha um aspecto, uma participação mais dinâmica na resolução do problema. A última parte é a rapaziada dos conteúdos. Professor Confarias, se dessa oportunidade eu tentava ajudar ali o colega da Vodafone. Boa, que as oportunidades não têm comércio secundário. Não tem, não. Pronto. Eu estava aqui a tentar fazer aqui um esquema só para tentar dizer o seguinte. Há um conjunto de chavões que nós podemos utilizar e que podem permitir termos mais sucesso ou menos sucesso neste processo. Eu julgo que sensibilização e mobilização tem havido bastante. Okay? Eu tenho que reconhecer que a ANACOM tem tido um papel importante, mais na sensibilização do que na mobilização, mas tem tido um papel extremamente importante. E, portanto, não só a ANACOM, com um conjunto de outras entidades, a pressão que a administração pública tem feito na adoção do IPv6 também tem sido extremamente significativa. Aí, eventualmente, até temos uma maior penetração, e eu espero não estar a cometer nenhuma inconfidência, nenhuma gafe. Eu julgo que tem havido bem mais sucesso na administração pública e, por exemplo, no setor universitário do que até no próprio empresarial. Okay? Mas julgo que sensibilização e mobilização, eu diria que dentro destes dois temas, talvez mobilizar mais. Como é que se consegue mobilizar mais? Necessariamente criando incentivos para que possam haver benefícios sentidos. Eu acho que aí é que, provavelmente, fazendo uma análise genérica do assunto e do setor, é que provavelmente não tem havido tanto incentivo e,
por não haver incentivos, também não sentimos tanto os benefícios. Ok? Levar isto à posição extrema, que é criar obrigações, eu acho que já estamos, desculpe-me dizer, ele é o meu colega da Vodafone, já estamos a nadar para fora de pé. Ok? E, portanto, acho que não é essa a situação, é mais no sentido de tem havido muita sensibilização, tem que haver maior mobilização, tem que se criar mecanismos de incentivo e tem que se criar condições para que os benefícios sentidos por todos os stakeholders e não apenas por aqueles que vendem os hardwares que permitem IPv6 ou coisas do género, também sintam o tal drive e a tal push final, tem que afastar mais, o tal push final para que isto seja mais realidade do que já é. Pese embora todos os indicadores que nós temos vindo aqui, uns que nós trazemos enquanto operadores e outros que a indústria também traz, nós, Portugal, quer dizer, oxalá no Campeonato da Europa de Futebol fiquemos no mesmo lugar, não é? Pronto. Posso falar mais, Chiga? Eu acho que ali o tema do IPv6, acho que ficou, em termos da sensibilização do mercado em si, ficou um ónus demasiadamente grande nos operadores. Ou seja, criou-se aqui um bocadinho a ideia que os operadores iam resolver o problema do IPv6. E a rapaziada dos conteúdos ficou um bocadinho sem perceber se tinham que fazer alguma coisa ou não. E, portanto, eu acho que não há aqui assim como nós três, ou quatro, ou se calhar todos nesta sala, temos um sentido de urgência, que a coisa... A gente até pode, aqui como o Vítor disse, fizemos as contas, até chegámos à conclusão que era mais barato comprar IPv4 do que eu andar aqui a espalhar CGNAT pela rede. Mas foi possivelmente uma decisão, se calhar muito financeira e eventualmente operacional, porque se calhar têm menos máquinas para gerir, a carga operacional é... Mas voltando aqui ao ponto, eu acho que os content providers, eles não têm uma noção tão clara como os operadores têm de que isto vai acabar. E, portanto, não têm essa preocupação. E, como tal, acho que muitos deles nem devem ter esta preocupação presente, possivelmente. E daí este take rate ser um bocadinho mais lento na componente dos... Portanto, eu acho que aqui a mensagem é... Acho que temos que ir para lá do esforço que os operadores estão a pôr nisto e acho que tem que ser o mercado como um todo a funcionar. E acho que aí, se calhar, estou ali um bocadinho com o Luís. Estas coisas, para funcionar, é como as vendas, não é? Tem que haver incentivos, não é? Se a malta tiver incentivos, vende mais. E aqui é um bocadinho igual, ou seja, tem que se perceber, também confesso, não sei como é que se podem dar incentivos a esta rapaziada dos conteúdos para os... Não sei, não pensei muito sobre o tema, mas se calhar é um bom ponto para uma discussão que a Anacom queira promover e trazer aqui os content producers e temos essa discussão todos, porque acho que aí se calhar ganharíamos com isso. Porque isto estar a achar que a rapaziada aqui dos operadores vai resolver o problema, a gente faz uma parte, fazemos o nosso trabalho, mas aí mais alguém tem que fazer também a sua parte. Eu, antes de devolver a palavra, queria só clarificar aqui uma questão quanto à posição da Anacom. Eu não disse que a Anacom achava que o mercado resolvia isso. Dizia que nós temos um problema de coordenação, que normalmente se considera que o mercado é bom a resolver problemas de coordenação, mas que neste tipo de casos, que implica que uma série de gente toma em diferentes momentos do tempo decisões coordenadas entre si, não é muito evidente que o mercado resolva. Mas também não é muito evidente onde é que está o problema. E, portanto, a nossa ação de sensibilização, devo dizer ao Sr. Engenheiro que, sem prejuízo do mérito que a Anacom possa ter e tenha tido antes ou depois, parte da ação de sensibilização que nós temos é um bocado o reflexo da pressão que o ISOC faz em nós, está a ver? Nós refletimos isso, e ainda bem, porque realmente chamou-nos a atenção para um aspecto... para um aspecto que, em sentido lato, está dentro das nossas competências e atribuições, mas que, de facto, nem sempre podemos considerar, precisamente porque, como nós temos um ADN regulador, por vezes temos logo a tendência que onde é que vamos obrigar quem a fazer o quê? Não é? E a PT, aliás, julgo que está traumatizada até com isso. Não queríamos... Já passámos por cima disso. E não queríamos exagerar. Mas, de facto, o problema que se põe aqui, e julgo que no caso da ARCEP também é
Portanto, a Arcep foi objeto de um despacho do governo francês para fazerem um ponto de situação sobre a migração em França. E o ponto de situação é este estudo, que, pelo visto, ainda não é público, mas cujas linhas finais são estas. Mas estas linhas finais também são prudentes, portanto, o que eles vão dizer é que vão fazer um observatório e vão fazer uma conferência anual de sensibilização, de motivação. Porque, de facto, o problema que está aqui, de um ponto de vista um bocadinho económico, é, de facto, uma coordenação de decisões de muita gente em diferentes momentos do tempo. Há de haver um ponto onde, se calhar, isto quebra. E, se calhar, há de haver um ponto onde começa a haver clientes finais que não têm acesso a conteúdos IPv4, dado que, se todos os operadores se modernizarem, em princípio não acontece clientes finais que não tenham acesso a conteúdos IPv6. No caso dos vossos clientes, isso já é uma impossibilidade, não é? Não é? Nós não temos esse problema nunca vai acontecer. Aliás, como cada cliente tem dois endereços, obviamente o primeiro pedido é feito em IPv4, mas se o servidor que resolve os nomes vê que aquele nome está em IPv6, a seguir toda a comunicação... Portanto, paradoxalmente, este é um problema de coordenação. Paradoxalmente, o vosso investimento diminuiu o incentivo dos fornecedores de conteúdos a investirem eles. Exato. E, portanto, os fornecedores de conteúdos só começam a ter incentivo para investir quando eles próprios quiserem endereço e já não há. E, portanto, queria só ilustrar a posição da ANACOM, que não é a de que nós acreditemos piamente que o mercado funciona nesta matéria. Queremos se houver alguma intervenção nossa de sensibilização, de motivação, de incentivo, queremos primeiro perceber qual é o problema que há para resolver e não intervir para resolver um problema que não sabemos bem qual é. Sr. Professor? Eu compreendo as dúvidas dos operadores e a questão de ter que haver um modelo de negócio, é evidente que para isto tem que haver um modelo de negócio. Isso é sem dúvida um destino que é essencial hoje em dia. Ninguém consegue justificar perante os acionistas, vamos avançar perante isto, neste sentido, se não houver um modelo de negócio. Ao colocarem muita questão, e aqui é algo que eu gostaria de levantar, entre o problema dos conteúdos, os conteúdos este Twitter, o YouTube, o Google, o Facebook, esses conteúdos são todos IPv6. Portanto, a questão de colocar, obviamente aqui eu creio que se fala um bocadinho mais de conteúdos nacionais, provavelmente será o conteúdo dos vossos clientes. Eu compreendo que aqui se calhar também estamos um bocadinho naquele ponto da pescaria do ovo da galinha, não é? Nós não gostamos, não há conteúdos e os produtores de conteúdos dizem que não começam a ter essas ligação. O operador não nos dá interesse. Eu queria apenas um comentário, quem quiser responder sobre estas questões. Em primeiro lugar, tem havido ou não tem havido instituições públicas e empresas privadas a solicitar a ligação de IPv6. Em segundo lugar, se não é um risco para o negócio, o adiar excessivamente desta questão, vimos que neste momento os endereços IPv4 estão a ser vendidos a $12. Eu acho que $12 não é um preço que, se pensarmos no equipamento terminal, é uma coisa suportável, mas isto vai ter, é um bem escasso. Sabemos que eles de facto já estão esgotados, portanto isto é um mercado fechado e, portanto, o preço vai ter tendência a explodir. Não sei se é para ter um ano, se é para ter dois. Isto corresponde também a um risco para o negócio. Não sei se querem comentar alguma destas questões. E é isso que eu também quero informação, se temos, de facto, que têm tido, de facto, clientes, não falta estar na administração pública, mas pelo menos grandes clientes privados a solicitar essa obrigação. Deixa-me só dar aqui uma nota, mas a ver, eu acho que aqui responderia quase pelos três. Cada um dos operadores está a fazer o caminho para o IPv6. Ou seja, ninguém ficou à espera. Microfone, por favor. E ninguém ficou à espera de um business case para fazer o que quer que fosse. Deixa-me dar-lhe um exemplo, por exemplo. No caso da nós, desde, possivelmente, seguramente desde a fusão, mas reportando, por exemplo, à realidade da Zone, da realidade de onde eu vim, qualquer plataforma que era comprada a partir de 2008, ela tinha que suportar IPv6. Okay? Portanto, esse esforço está a acontecer e, portanto,
E como eu disse há pouco, nós não temos previsto a compra de mais endereçamento IPv4. Não temos. Portanto, o caminho do IPv6 para nós, no caso de nós, é irreversível, vai acontecer e nós estamos a tomar todas as medidas para que isso aconteça, independentemente de termos ou não termos business case. A questão aqui do business case coloca-se que é, se houvesse uma motivação adicional, os ditos incentivos, se calhar já o teríamos feito mais cedo. Não digo que não. Depois, relativamente à segunda questão, sim, nós, sobretudo do lado de empresas, das empresas privadas, temos tido muitos pedidos de que quando a rede é desenhada para suportar IPv6, porque como eu disse na minha apresentação, se nós pensarmos do ponto de vista do IPv6 ready nos equipamentos, já é quase difícil comprar desde 2008 equipamentos que não o suportam. E, portanto, as empresas, mesmo às vezes não tendo um IT muito forte ou não tendo uma área de redes muito forte, eles pedem-nos que a coisa fique já pronta para IPv6 e, portanto, no caso da saída para a internet, é garantido o acesso quer por IPv6, quer por IPv4. Portanto, isso acontece, é uma realidade que nós temos hoje. E na administração pública ainda mais. Isso, então, não há nenhum caderno de encargos que saia onde isso não apareça. Aqui, só um comentário do nosso lado em relação à questão do risco para o negócio. Claro que o risco para o negócio existe, não é? Mas, como foi referido, este caminho já é um caminho que nós temos feito há vários anos. E temos tentado colmatar também os que podem ser as falhas do ponto de vista do negócio, seja na área empresarial, seja na área de consumo. A área de consumo para nós é mais difícil de atacar, não é? Porque não conseguimos resolver todos os conteúdos a que as pessoas acedem, por isso é que temos soluções de curto prazo como a NAT que vão tentar combater isso. Agora, sem dúvida que o risco existe, não é? Por isso é que também tentamos, de alguma forma, conjunta, tentar endereçar o problema. Ok? Eu não vou repetir aquilo que eles já disseram. Okay? Portanto, se há alguém que tem feito um push grande pela questão da adoção do IPv6 e da preparação daquilo que é envolvente da sua responsabilidade, temos sido nós operadores. Ok? Pronto. Também o disse por obediência à verdade, que quer em particular a administração pública em Portugal, quer todo o setor universitário, de onde o professor tem tido, a FCCN em particular, muito ativa nesse domínio, tem tido um trabalho exaustivo, muito para além da criação do awareness e da sensibilização e da mobilização. Ok? Agora, eu acho que efetivamente, o que me custa a mim é, do ponto de vista dos conteúdos, quer sejam portugueses, quer sejam lá de fora, obviamente que em relação aos portugueses, se calhar é mais evidente, é que não haja aqui alguma, vou utilizar a palavra, mas não tem a ver essa conotação, alguma regulação. Exemplo, mais uma ideia lunática, empresa na hora, ok? Ou site na hora. Quem comprar ou quem montar um site na hora tem que ser IPv4 e IPv6, ponto final. Okay? Não há cá a hipótese de alguém montar um novo site a partir de o dia de hoje, por exemplo, que não seja já IPv6. Okay? Portanto, são esses mecanismos. Este incentivo por imposição. Okay? Mas criar também mecanismos de incentivos para todos os stakeholders para que isto ande mais depressa. Okay? Quem tiver um site IPv6 tem 3% de desconto no IRS ou no IRC, uma história qualquer, quer dizer, aproveitemos o Sr. Secretário de Estado vir aqui para lhe passar estas mensagens, caramba, ok? Porque isto não vai lá com incentivos, e não vai lá só com incentivos para os investidores, é também para quem utiliza, ok? Portanto, tem que ser o ecossistema todo. A mensagem que eu queria passar é, genericamente, tem que ser toda a gente a remar para o mesmo lado. Mário de Almeida. Ok. Então tá. Desligar. Não me ouço. Ok, agora já. Bem que nada, gostei muito de ouvir as vossas apresentações. Não pude comparar com a nós, com o Pascoal, porque o Pascoal há um ano não esteve cá, não veio à nossa apresentação.
subiu para o lado e não veio. Foi convidado. Espera aí, mas o não veio. K era no técnico. Era no técnico, mas era este é o, Se era fosse este lá na grupo. conta, tínhamos Era este convidado a grupo. nós. Eu tenho duas. Exatamente. Tenho duas perguntas para si e para o Luís. A primeira questão é sobre a interseção legal. Aquilo que falou, o problema não está em a judiciária perguntar quem é que está por trás do IPv6. O IPv6 ainda é tão pouco expressivo que ainda não há muitos malandros atrás do IPv6. Vão começar a aparecer, porque isso tem a ver com a pergunta que eu tenho para o Luís. Quem aparece a fazer malandragem está no IPv4. E aí, eu discuti este assunto enquanto estava na PT, com os juristas, quando a judiciária, o Luís pode falar disto, que sabe, com certeza mais como é que a situação está hoje, quando a judiciária pergunta, diga-me lá quem é que está atrás deste IPv6, o operador que lhe dá são 256 números. Agora, desenrasque-se. O IPv4 é os... Exatamente. Portanto, tem essa questão. E essa questão a pressão sobre os operadores, em minha opinião, vai-se fazer. Pronto. Queria agradecer-lhe ter trazido para aqui a visão da Cisco, porque é uma forma diferente de fazer o cocktail. Eu tinha vontade de fazer isso, mas como só tinha um quarto de hora para falar, não tive tempo para meter isso. De facto, é engraçado ver como é que as várias maneiras que nós temos para medir a realidade dão resultados muito parecidos. Pronto. Por último, queria convidá-lo para almoçar comigo, daqui a bocadinho. Não, também pode ser, mas é que não sei onde é que foi buscar aquela percentagem de conteúdos nacionais, de 48%, acho que era o número que estava no... Quanto? 53%, pior ainda. Qual site? Pois, então temos que combinar ir almoçar com o Cisco. E faz lembrar uma frase que o antigo presidente da AT&T, nos anos 80, na Telecom em Geneve, quando se começou a dar aquela desregulação da AT&T ser partido aos bocados, não é? E criaram-se as Baby Bells, ele disse uma frase que foi depois muito citada, disse: quem souber dizer como é que este setor vai ficar daqui a 5 anos, digam-me lá o que é que anda a fumar no fim de semana. E eu tenho vontade de perguntar à Cisco que raio de coisa é que eles andam a fumar no fim de semana para porem no site uma estatística que diz que os conteúdos nacionais estão em IPv6 a 53%. Portanto, à tarde vamos debater este assunto com mais profundidade. Possivelmente depende das páginas onde eles acedem. Pois, mas ultimamente eu não tenho feito mais nada. E, além de fazer a apresentação, não tenho feito mais nada. E, portanto, não confirmo de todo esse número. A última pergunta é para o Luís. Eu sei que o meu negócio são números. Tu falaste, mas não disseste quantos utilizadores residenciais é que vocês têm do Allstack. Quantos são? Eu gostava. Não sei se é segredo. Não estava. O número não havia em lado nenhum. Eu disse que nestas coisas, a gente há coisas que pode dizer e há coisas que não pode dizer. Pronto. Mas o que eu disse, e está registado, o que eu disse é assim, mais de 90% dos meus clientes residenciais da rede fixa têm dual stack implementado, okay? Porque os routers que nós instalamos ou migramos face aos iniciais, vocês estão a ouvir? Estão preparados para isso. E, do ponto de vista de acesso à internet, pela informação que nós recolhemos, nomeadamente as estatísticas da ACAMAI, 64%, julgo que é 64%, estou a dizer muito claramente, 64% dos acessos feitos através da ACAMAI são feitos em IPv6. Agora, queres que eu diga quantos clientes de televisão é que tenho e quantos clientes de coisa que tenho? Isso aí vai às estatísticas da ANACOM. Estão lá tudo. Eu acho que com base estes dois números chegam perfeitamente para tu teres a noção, julgo que é a noção suficiente que é. Sim. É mais de 1 milhão de certeza absoluta. Porque clientes de televisão da PT serão para aí mais de 1 milhão, ok? Clientes só o internet serão menos de 1 milhão, mas mais de 500 mil, ok? Se a percentagem que eu estou a dar é representativa, se a gente somar mais aqueles que nós têm, mais aqueles que a Vodafone tem, eu arriscar-me a dizer, se a gente não tocar no número de 2 milhões, devemos estar lá próximos, ok? Mas sou eu a tentar evitar muito. Relativamente à interseção legal, a questão aqui, eu acho que não é o fórum para discutirmos esse assunto, ok? Na minha opinião, okay? Não tenho problemas em abordar a questão. A questão tem mais a ver com a questão da interseção legal de chamadas em acessos
sobre os quais nós utilizamos NAT. Portanto, toda a gente sabe que, função da informação que nós podemos guardar e que a própria instituição, neste caso a Polícia Judiciária, guarda, okay? A partir do momento em que tu fazes um NAT a um endereço, não consegues identificar univocamente qual é o endereço, consegues identificar um arranjo. Okay? Pronto. O problema resolve-se. Okay? Deixa o pessoal dizer qual é o porto, ou deixa o pessoal guardar qual é o porto. Okay? Mas isso não é aceitável do ponto de vista daquilo que a gente sabe. Mas eu não sou expert do assunto. Só por uma nota. Mesmo que nós tenhamos uma barra de seguridade, já está ligado. Vamos lá ver. Mesmo usando. Agora está, é que nós aqui não conseguimos perceber. Mesmo usando NAT, nós temos forma, por via do porto, endereço de destino e endereço de origem, de perceber quem é que é o freguês. Atenção. Dá um bocadinho mais de trabalho, é verdade, mas nós temos sempre forma de perceber qual é que é o endereço privado que está por trás da utilização daquele endereço público. Portanto, nós temos forma de o fazer. Dá mais trabalho, mas consegue-se fazer. Aqui a questão que eu estava a colocar era mais no sentido em que, quando nós recebemos um pedido de interseção, quando se faz o mirror desse tráfego, neste caso a PJ ter capacidade de estar a receber esse tráfego em IPv6. Esse era o meu ponto. São duas coisas, não é? Uma coisa é, eu recebo um pedido e tenho que encaminhar o tráfego para lá, e a PJ, neste caso, tem que ter capacidade de o perceber. Outra coisa é dizerem-me assim, olha, eu tenho aqui este MSDN, ou tenho aqui este IP, digam-me lá quem é que traz por trás dele e onde é que ele andou. Isso nós conseguimos fazer também. Sim, somos obrigados. Ponto de vista de nós, a registrar durante a atividade deles. sim, do DNS, nós temos, portanto, toda a resolução de sites. Só para reforçar um bocadinho aqui o ponto em relação à interseção em V6 e levantar precisamente esta questão que, do nosso ponto de vista, nem todas as entidades estarão preparadas para o fazer. E quando eu referi também, reforçando um bocadinho o que disseste, é um bocadinho a nossa preocupação, não é? Até que ponto todas as entidades estão prontas também para o IPv6 do ponto de vista legal. Muito obrigado. Mas então, o Sr. Gato Martins, sim, se faz favor. Já está operacional. Boa tarde. Meu nome é José Gato Martins, sou da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e também do ISOC. O meu comentário é talvez só ajudar a explicar dois números, que são os seguintes. Quando se faz a audiometria internet em Portugal, digamos assim, a audiometria, ou a webometria, não é? Por exemplo, usando a lista da Alexa, eles não dão a percentagem de page IDs que vão parar a cada um, eles apenas os ordenam. Mas, de facto, o que acontece é que 70%, provavelmente mais que 70% dos page IDs em Portugal vão direitos a sites que não são portugueses. Vão direitos à infraestrutura da Google, vão direitos à infraestrutura da Facebook, a Akamai, etc, etc. Portanto, quando se diz que 53% dos conteúdos em Portugal estão em IPv6, provavelmente esse número é verdade, porque todas essas infraestruturas estão em IPv6. Por outro lado, não vale a pena, se calhar, estarem com essa preocupação dos conteúdos, porque se estiverem cá à tarde, é possível mostrar que há muito conteúdo português em IPv6. Não está em Portugal. E cada vez estará mais fora de Portugal, por um testemunho que eu até vou dar. Porque a maior parte dos cloud providers, a sério, de grande dimensão mundial, fornecem todos IPv6. E há muito conteúdo português que está a ser albergado neste momento nesses cloud providers e fica logo em IPv6. Porque esses cloud providers têm serviço de valor acrescentado, como, por exemplo, a segurança, a filtragem contra DDoS, etc. Portanto, a realidade dos números pode não ser falsa, como aqui
como aqui se está a pensar. E se continuarem à espera dos conteúdos, provavelmente vão buscá-los a França ou outro sítio qualquer, porque é para onde eles estão a ir, digamos assim. Há muitos sites importantes portugueses que estão bem posicionados na Alexa, que é possível depois mostrar durante a tarde, com dados concretos, que eles não estão em Portugal neste momento. Então estão todos a ser albergados em cloud providers, que esses sim têm IPv6. Depois, se estiverem cá também à tarde, enfim, eu sou, pronto, tive que fazer um certo trabalho para a ISOC, não é? Por respeito à ISOC. Eu também era não acreditava muito na necessidade do IPv6 a curto prazo, depois resolvi estudar o assunto e há hoje em dia uma explicação clara porque é que os Estados Unidos estão à frente do IPv6 e é por razões económicas de business case. E isso é possível mostrar por uma diferença muito simples. Todos eles têm mais que 10 milhões de clientes, que é exatamente o espaço de endereçamento privado. E, portanto, a partir daí não há nada a fazer. Okay? E sai-lhes mais barato, e neste momento há a oferta cloud, em que se paga menos se for só a IPv6. Porque começa a haver business case quando se é grande, quando se é mundial, quando se tem mais que 10 milhões de clientes, há mesmo business case para IPv6. Eu fiquei parvo, mas descobri isso há pouco tempo. E é isso que explica porque é que os Estados Unidos estão a migrar em força para IPv6 only. Nem sequer é dual stack. Deixa-me só escolher uma chatice. A gente invade Espanha, os maiores de 10 milhões, ou então não há mesmo business case. Quer dizer, no acesso, não sei. No conteúdo, se calhar, quem invade Portugal é a Espanha. Mas deixe-me só dar... Enfim, é só para, primeiro, para um ponto de dar explicação aos números. Os números têm, de facto, explicação porque é que o conteúdo aparentemente está em IPv6. O conteúdo acedido em Portugal. Pode não ser português, apesar de falar português. E o outro aspecto é que, de facto, há um business case. Eu por acaso, jogava também no havia, mas não. Mas deixe-me só dar uma nota. No caso dos Estados Unidos, e o engenheiro Mário de Almeida falou nisso, a Comcast foi um dos grandes early adopters do IPv6. Mas o racional deles nem foi um tema de business case. Foi porque eles esgotaram o endereçamento privado que tinham para a gestão de CPEs. Privado. Portanto, eles antes... É possível ter double privados e privados pelas regiões, etc. Só que a partir daí, os custos de gestão são tais, não vale a pena. Vamos lá ver uma coisa. Eu acho que falo pelos três. Ninguém aqui tem gosto e prazer em pôr lá as caixinhas a fazer NAT, porque depois é mais uma caixa para gerir, é mais um tema operacional. Até repare, mesmo na lógica, por exemplo, do NAT que é feito atrás nas home gateways, não é? Nós hoje, a coisa só não é pior, porque todos os operadores têm um gateway que faz eu próprio NAT. Portanto, eu dou um endereço IP público em casa e a seguir eu tenho 20 devices que acedem. Até aí era muito mais simpático se nós tivéssemos endereçamentos com fartura para dar um endereçamento logo público direto a cada device que está por trás. Há mais alguém? Então, com este ponto de interrogação sobre os conteúdos, eu pessoalmente continuo a achar que andam, neste momento estão a ir um bocadinho à boleia do investimento que os operadores já fizeram. Mas passa-se a palavra, neste caso é também para uma outra intervenção via Skype da Telefónica.